Boa noite a todos. Declaro aberta a 20ª sessão ordinária de 2022. Para a leitura de um trecho da Bíblia, eu convido o vereador professor Sérgio. Boa noite a todos os presentes. Boa noite, presidente, os integrantes da mesa, os vereadores, a nossa intérprete e ao público de casa. Para tudo, há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Com a palavra, a primeira secretária, Silene Cavalini. Leitura do expediente. Leitura e votação da ata da 19ª sessão ordinária de 1 de agosto de 2022. A ata está em discussão. A ata está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. A ata foi aprovada por unanimidade e vamos para as indicações. Com a palavra, a primeira secretária. Leitura das indicações. Luiz Chaparini, instalar um novo parque de calistenia no trecho da pista de skate. Ricardo França, implementar um sistema de cadastro municipal para a coleta de recicláveis, similar ao programa Moeda Verde, para que o cidadão possa realizar a troca do material reciclável por alimentos. Wilson Índio da 12, criar na Associação Amigos de Bairro 12 de Junho o evento Tributo a José Derceu Milicardi, com o Festival de Viola Caipira, resgatando a cultura tradicional caipira na cidade. Pepo, construir um ponto de apoio aos ciclistas junto ao Ponto Verde Itaici. Alexandre Pérez, providenciar desassoreamento do córrego do Barnabé na altura do parque temático do Parque Ecológico. Otiniel, instalar um semáforo de pedestre no cruzamento da rua Jabaquara com a rua Jaraguá, Jardim Paulista 2. Sérgio Teixeira, providenciar poda de árvore das escolas da rede municipal e estadual de ensino de Indaiatuba. Silene Carvalini, implantar redutores de velocidade na Avenida Coronel Antônio Stanislau do Amaral, próximo ao número 1702. Ana Maria dos Santos, criar um centro de referência de amparo e acolhimento à mulher, denominado Casa da Mulher no município. Arthur Espíndola, realizar campanhas de divulgação do programa de localização e identificação de desaparecidos. Leandro Pinto, construir uma arquibancada no Centro de Luta João Pioli. Lidas as indicações, senhor presidente. As indicações estão em discussão. Com a palavra, o vereador professor Sérgio. Mais uma vez, boa noite a todos. A indicação em destaque aí, que nós estamos solicitando, é a poda, das árvores em escolas da rede estadual e da rede municipal. Algumas já estão oferecendo perigo na área de estacionamento, nas salas de aula, no entorno ali próximo do telhado, até no próprio pátio. Entendeu? Então, fica essa solicitação aí que nós estamos fazendo para a Prefeitura. Mais uma outra indicação é realizar manutenção e instalação de área de segurança do coletor de águas pluviais lá no Jardim Paulistano, no Parque Ecológico. Tá? E mais uma aqui, que é providenciar a manutenção e reforma do playground da rua Luiz Carlos Prestes, lá no Jardim Brasil. Então, são essas 3 indicações aí que eu estou fazendo nessa sessão agora, senhor presidente. Obrigado pela palavra. As indicações continuam em discussão. Com a palavra, a vereadora Ana Maria dos Santos. Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente, integrantes da mesa, Silene. Boa noite ao pessoal de casa. Quero agradecer hoje a presença aqui do Fernando Carlos Civolani e todos os acompanhantes aqui, presidente da APAI, essa associação maravilhosa. Eu tive uma irmã que estudou na APAI, uma não, 2. Então, eu só tenho que agradecer. É uma instituição linda, que é um presente para nós aqui em Indaiatuba, Gratidão a vocês e parabéns pelo trabalho, tá? Que muitos anos venham pela frente. Hoje, a indicação que eu trago é de muita importância, Ela fala da Casa Mulher. É Casa Mulher mesmo, não é Casa da Mulher, é Casa para a Mulher. Por quê? A mulher, quando ela sofre quando briga em casa, sofre qualquer tipo de violência,
que chega ao extremo, ela não tem para onde correr. Muitas mulheres não têm pai, mãe aqui, não tem um primo, uma prima que possa socorrer. Então, essa Casa Mulher seria uma instituição de acolhimento. Ela vai morar nessa casa. Nós temos aqui um trabalho lindo, que é o Caminho das Rosas. Então, tem o acolhimento daquela mulher, que ela sofreu agressão, é cuidada, é tratada, tudo, é feita a denúncia, mas ela continua na mesma casa. Então, há casos em que a mulher ela não quer voltar para casa porque ela vai encontrar com o marido. É uma situação constrangedora. Ela sofreu agressão, ela foi denunciada, ela foi para o hospital e ela terá que voltar para a casa dela. Então, essa Casa Mulher que eu peço é que essa casa seja de acolhimento. A mulher vai ser acolhida ali, vai ser amparada por assistente social, por psicóloga, né? Vai estar morando nessa casa. Se tiver com um filho, 2, não tem problema, ela vai morar nessa casa, até ela se reestruturar. Ela decidir se vai voltar para a casa do marido ou se ela vai reconstruir a vida dela, arrumar um outro emprego ou voltar a trabalhar, ter a sua moradia, pagar o seu aluguel, aí ela sai dessa casa. Então, essa indicação, ela foi assim, elaborada com muito carinho, com muito respeito. Há muitos anos eu tenho isso em mente, que é necessário aqui em Indaiatuba. Não se fala muito, mas aqui tem muita violência contra a mulher. Vemos aí pela denúncia do Caminho das Rosas que chegam a ser 30 por mês. Então, não é pouco. E muitas mulheres são obrigadas a continuar em casa, às vezes elas nem denunciam, porque elas sabem que elas vão passar pelo constrangimento de ir numa delegacia, de ir no hospital, de se expor e depois voltar para a casa do agressor, né? Então, por falta de ter essa casa. Então, essa Casa Mulher, ela será uma casa de muita importância e há muita necessidade aqui em Indaiatuba. Boa sessão, gratidão a todos. Boa noite. As indicações continuam em discussão. Com a palavra, o vereador Ricardo França. Boa noite, senhor presidente. Obrigado por conservar meu tempo até a hora que eu cheguei, que agora é mais curto o tempo. Boa noite, vereadoras, vereadores, imprensa, público que nos acompanha, tanto presencialmente quanto pelas redes sociais. Gostaria de falar de algumas das minhas indicações, entre elas um pedido para que a Prefeitura adquira drones para facilitar na fiscalização, tanto na fiscalização de questões ambientais, como queimadas, quanto também até para conseguir verificar questões dentro da área e do perímetro urbano da nossa cidade. É bastante interessante e algumas cidades como Limeira já estão fazendo isso, então você compra o equipamento, vira patrimônio da cidade, você capacita o funcionário para ele conseguir fazer o manejo, e isso facilita bastante o trabalho, principalmente em áreas de mata. Uma outra indicação que faço, mais uma vez, é para que a Prefeitura viabilize a possibilidade de colocar jardins verticais em prédios públicos e fomente também que a iniciativa privada faça isso. Ajuda bastante na questão térmica do município, a questão da sensação térmica e também o paisagismo, em muitos casos, fica mais bonito também. Vou falar de 2 indicações sobre educação. Uma delas é a conservação da calçada da creche Professor Esmeralda, ali no Jardim Morada do Sol. Eu já fiz alguns ofícios sobre a conservação daquela calçada. Tenho certeza que outros vereadores também. E eu vou na frente das escolas, das creches, converso com os pais, converso com os professores, e ali é uma situação de anos e anos, e não é que a calçada está ruim, ela está péssima, ela está muito ruim. Então, a gente normalmente não vê tamanho problema em relação a calçadas, e ali está bem ruim mesmo. Então, é bem interessante que a Prefeitura faça a manutenção, não é caro e tem orçamento para isso. E, por fim, uma indicação que assinei em conjunto com o Alexandre e com a Silene, solicitando que a Prefeitura estude a viabilidade de ter um profissional de enfermagem por unidade escolar do nosso município. A gente sabe que, por vezes, a gente tem necessidades de engasgo, necessidades de fazer um primeiro atendimento, primeiro socorro, antes de ligar para os pais, para os responsáveis. Então, a cidade tem orçamento suficiente para fazer coisas nesse sentido, e a gente vem mais uma vez solicitando que estudem a viabilidade desses profissionais na rede pública também. Muito obrigado pela palavra, senhor presidente. Ainda nas indicações, eu quero passar a palavra ao vereador Índio. Wilson Índio, da 12. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos da mesa, meus amigos vereadores. Boa noite à imprensa, falada e escrita. Boa noite a todos os amigos aqui presentes. Dar um abraço especial aí para o Marcos e o Leonardo.
da Maxwell, coisa maravilhosa que eu pude presenciar. Daqui a pouco vamos falar sobre isso. Senhor presidente, todos nós sabemos a importância que tem a cultura na nossa vida. Senhor presidente, todos nós sabemos que Indaiatuba é rica em todos os temas, seja ele hip hop, samba, de todos os gêneros. Mas tem uma coisa que nós estamos deixando acabar na nossa cultura. Uma tradição que vem de muitos e muitos anos atrás, que é a viola. Antigamente a gente fazia muitos festivais, eu mesmo fiz muitos festivais de viola, onde a gente premiava com um casal de viola e muitas outras premiações, e nunca mais a gente viu isso em nossa cidade. Então, senhor presidente, eu estou aproveitando o nome do nosso inesquecível José Dirceu Melegard, né, professor Sérgio, e pedindo para que a nossa secretária Tânia, parabenizar pelo seu belíssimo trabalho, possa criar em nossa cidade também um tradicional festival de viola caipira, para que nós possamos ver aqueles nossos velhinhos, né, aqueles nossos amigos, como também a juventude que adora viola, para que eles possam também vivenciar todo esse espetáculo. Eu sou da roça, sou carpidor de café, cortador de cana, então eu dou valor nisso. Tenho certeza que muitos aqui também fazem isso. Então eu tenho certeza que a nossa secretária vai atender esse pedido para que nós possamos não deixar morrer esta tradição. Obrigado, senhor presidente. As indicações continuam em discussão. Com a palavra, o vereador Arthur Espíndola. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores, meus colegas de trabalho, a vereadora Ana, a vereadora Silene, e a todos que nos assistem aqui no plenário. Muito bom vê-los aqui. A todos que nos assistem na internet, aos nossos jornalistas. Também estavam com saudade de cobrir a gente também, né? Eu quero só aproveitar, presidente, mandar um abraço para a Rafaela e para o Gabriel. Estou vendo eles daqui. Para quem não sabe, eles são os responsáveis pelas minhas 2 últimas fotos de campanha, aquela foto linda do Instagram lá, né? Então, dá certo, está dando certo, vamos continuar. Sejam sempre muito bem-vindos a esta casa. Senhor presidente, então, apenas para encerrar, a ideia é a gente divulgar e poder passar às famílias, aos indaiatubanos, criarem esse hábito de ter essa parceria com esse programa do Ministério Público em relação aos desaparecidos, para cadastro, para consulta e para divulgação. É algo muito importante, algo que não é falado, e eu espero que a gente possa fazer coisas daqui para frente. Para vocês terem uma ideia, as cidades de São Paulo e Osasco hoje trocam dados com esse programa do Ministério Público, com o PLID, para poder ter mais acesso e poder achar essas pessoas. Obrigado, senhor presidente, pela palavra. Ainda nas indicações, com a palavra, o vereador doutor Tiniel. Boa noite, senhor presidente. Obrigado pela palavra. Boa noite a todos que estão aqui. Boa noite a toda a imprensa e a todos que nos assistem de casa. A minha indicação é para instalar um semáforo de pedestre no cruzamento da rua Jabaquara com a rua Jaraguá, no Jardim Paulista 2. Aqui em Indaiatuba a gente tem uma grande dificuldade porque são pistas de velocidade. E quando você não tem um sinal de pedestre, o risco aumenta muito. Mas eu queria aproveitar, parabenizar o Ricardo pela indicação da enfermagem nas creches e já complementar para te dizer e a dizer a todos que isso já está em andamento, Ricardo. Eu já tive uma conversa com a secretária de Saúde, que gostou muito da ideia, e já passei um projeto específico sobre isso para o nosso secretário da Educação, Heleno, que também gostou da ideia, já está vendo a parte jurídica e a parte prática de se colocar isso em prática, na verdade. Então, esse é um projeto que foi, inclusive, tema de campanha meu, eu bati bastante, porque isso eu vivo no meu dia a dia, nos postos de saúde. Então, eu fui em cima disso e eu acho que todos me receberam muito bem e com uma ideia bem positiva e com uma grande possibilidade da gente conseguir. Mas parabéns pela indicação e estamos juntos nessa. Obrigado, senhor presidente. Lembrando ao vereador Ricardo, ao vereador Tediniel, que esse projeto tem que ser de iniciativa do Executivo. Cabe ao vereador fazer a indicação. Ainda nas indicações, com a palavra o vereador Alexandre Pérez. Boa noite a todos. Boa noite, nobres colegas. Boa noite toda a mesa aqui presente, o presidente Pepo, alguns amigos aqui na plateia, aqui a nossa imprensa.
enfim, que bom que a gente retornou no modo presencial, né? Eu vou falar agora da minha indicação 1385, em cima também do que o Ricardo colocou e do que o doutor Otiniel colocou agora há pouco. Essa indicação 1385, ela é semelhante às que eu vim fazendo no meu mandato anterior inteirinho. Inclusive, estava também na minha proposta de campanha, que é exatamente que a Prefeitura disponibilizasse profissionais de saúde, principalmente no ensino infantil. Porque as crianças que estão lá no ensino infantil não têm ainda o desenvolvimento imunológico completo. E toda hora ela acaba ficando doentinha por um problema ou por outro. E aí não tem o profissional de saúde ali para medicar, faz o quê? Liga para os pais, tiram os pais do trabalho, aí os pais ficam preocupados, vão lá, tem que pegar e retirar a criança e correr na farmácia. Se tem um profissional de saúde em cada colégio de ensino infantil, pelo menos, não, o próprio profissional já medica e quando o pai chega até entrega alguns comprimidos, alguns remédios, está tomando isso aqui, está medicada, continua tomando isso daqui, se a coisa piorar, aí vai no hospital, ou vai num posto de saúde, numa UPA, o que for. Mas isso é muito importante. Essa vez aqui, nós ganhamos reforço, essa indicação eu fiz junto com a Silene e com o Ricardo, ou seja, ganhou um reforço, e também o Otiniel também entrou nessa, acho que apresentou a indicação também mais no início do ano, então já tem aí 4 vereadores em cima dessa questão, e eu gostei muito que o doutor Otiniel falou que isso está acontecendo. Eu cheguei até a apresentar um projeto de lei nesse sentido no mandato passado, mas o presidente explicou bem, isso não pode partir do legislativo, tem que partir do executivo. O legislativo não pode apresentar nada através de projeto de lei que gere gasto. E isso gera um certo gasto, porque tem que pôr um funcionário a mais. Então, por isso que não foi para frente o projeto de lei que eu apresentei no mandato passado. E também, só para explicar para vocês, nós estamos na parte de indicações aqui. E indicações são aquelas sugestões que os vereadores enviam ao prefeito. E daí ele acata ou não acata. Lógico que vem um retorno para a gente por escrito, se ele não acatar, o porquê que não dá para acatar, e se também vai acatar, ele avisa, vai ser acatado. Então, essa primeira parte é a parte de indicações, que são as sugestões que os vereadores enviam para o Executivo. Tá ok? Muito obrigado. Grande abraço. As indicações continuam em discussão. As indicações serão encaminhadas ao Executivo para análise e providências. Vamos para as moções, com a palavra a primeira secretária, Silene Cavalini. Leitura das moções. Alexandre Pérez. Congratulo o senhor José Roberto Ambil, presidente da Sociedade Escolar São Nicolau de Flur, Colônia Helvétia, pela realização da Festa da Tradição. Alexandre Pérez congratula o arquiteto e design Rodrigo Otaki por ocasião da visita à nossa cidade. Sérgio Teixeira congratula Guilherme Sanches, atleta da equipe de Indaiatuba de ginástica artística, que participou do Campeonato Estadual Infantil representando o nosso município. Arthur Espíndola, pesar pelo falecimento de Maria Valquíria França Neri, ocorrido no dia 1º de agosto de 2022. O Wilson Índio da 12 congratula a empresa Macfel Brasil Garage Old School, por ser referência no Brasil na restauração e exportação de combis e especialista em motores refrigerados a ar. Silene Carvalini congratula a professora Marta Elisa Bergamo, professora da FIEC, por participar há 20 anos do programa Representantes de Cursos do Conselho Regional de Química. Leandro Pinto, manifesto pelo pesar de falecimento do senhor José Augusto de Jesus Marche, ocorrido em 3 de agosto de 2022. Pepo congratula Adilson da Silva Souza pelos serviços prestados à comunidade de Indaiatuba, onde durante os anos 2020 e 2021, em meio à pandemia, pelo Cartório de Registro Civil e Cidadania, casou aproximadamente 1.300 casais. Pepo congratula o oficial José
Emígidio de Carvalho Filho e toda a sua equipe do Cartório de Registro Civil, das pessoas naturais, interdições e tutelas da sede da comarca de Indaiatuba, pelos serviços prestados a toda a comunidade do município de Indaiatuba, bem como durante o período da pandemia. Alexandre Pérez congratula Antônio Carlos Paronetti, que em 20 de julho de 2022 foi eleito como novo presidente da Sociedade Ítalo-Brasileira de Indaiatuba, tomando posse na mesma data. Alexandre Pérez, pesar pelo falecimento do senhor Antônio Carlos da Silva, ocorrido em 4 de agosto de 2022. Pepo e Hélio Ribeiro congratula NutriPlus, na pessoa de Inácio de Moraes Júnior, pelos 23 anos de serviços prestados no município de Indaiatuba. Pepo e Sérgio Teixeira, pesar pelo falecimento de José Carlos do Amaral, ocorrido ao 6 de agosto de 2022. Lidas as moções, senhor presidente. As moções estão em discussão. Com a palavra o vereador Wilson Índio da 12. Mais uma vez, boa noite, senhor presidente. Senhor presidente, hoje eu quero trazer aqui nas minhas moções, doutor Chaparini, gosto Fusquinha, né? Professor Sérgio, já arrumei um cliente para vocês, tá? Recordar é viver, né? Falar nisso, nós perdemos nosso grande Jô Soares, como hoje também perdemos a nossa Olivia Newton-John, 70 anos, se foi também hoje vítima dessa doença que a nossa Ana tanto defende, que foi o câncer. Senhor presidente, mas como recordar a viver, hoje eu quero falar aqui da Maxel Brasil, as pessoas que têm as nossas bambose, as nossas peruas, que não dá valor, vai neles lá que vocês vão ver o que esse povo faz. Aquelas peruas antigas, totalmente restauradas, coisa maravilhosa. Estive lá com o prefeito Nilson Gaspar, no qual a gente ficou super admirado em ver o trabalho que esse povo faz nessas peruas, totalmente refrigerada, a ar, totalmente moderna. Ou seja, antigamente vieram da Alemanha para o Brasil, e hoje, eles mostraram para a gente, estão mandando de volta para lá. Só que hoje com mais de R$200 mil cada uma. É uma coisa maravilhosa. Então eu quero aqui parabenizar vocês por todo esse trabalho que vocês fazem com carinho, tá? Eu acho que as pessoas deveriam valorizar as coisas do passado também. Aqui está o doutor Chaparini, que tem uma frota de Fusquinha, né, doutor? Entendeu? E parabenizo vocês também por tudo isso. Que Deus abençoe vocês continuam assim, e eu parabenizo através de vocês, todos os seus colaboradores também. Obrigado, senhor presidente. As moções continuam em discussão. Com a palavra o vereador professor Sérgio. Mais uma vez, boa noite. A primeira moção que eu destaco aqui é a moção feita ao atleta Guilherme Sanches, tá? Da equipe infantil de Indaiatuba, ginástica artística. Ele participou do campeonato estadual e conquistou 6 medalhas, 5 de ouro e 1 de prata. Entendeu? Então, mais um atleta aí na nossa cidade, se destacando, né? E uma promessa aí para jogos em outras categorias. E uma moção que eu não queria fazer, mas temos que reconhecer, né? É a moção de pesar pelo falecimento do Amaral, né, Pepo? Infelizmente, ele descobriu há pouco tempo um câncer no pâncreas e em menos de 3 meses, praticamente, né? Nós conversávamos tudo, projetando, né, alguns eventos a realizar, e quando foi sábado de manhã nós fomos surpreendidos, pelo menos eu fui surpreendido com essa notícia, tá? Então, que Deus o tenha em um bom lugar e que conforte os familiares e os amigos do José Carlos do Amaral. Uma pessoa boníssima, tá? Uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer, convivi pouco tempo com ele, mas uma pessoa que fica no coração da gente. Obrigado, senhor presidente. As indicações continuam em discussão. Com a palavra a vereadora, primeira secretária Silene Cavalini. Boa noite a todos. Quero aqui cumprimentar o nosso presidente, a mesa, nobres vereadores, vereadora,
os assessores, públicos aqui presentes, imprensa. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre a minha moção, que eu quero homenagear a professora Marta Elisa Bergamo. Ela é professora da FIEC há 27 anos, exerce ali um papel fundamental, formando alunos no curso técnico de Química e outros cursos onde ela participa dando aula. E a Marta, ela foi homenageada pelo Conselho Regional de Química por atuar há 20 anos participando no programa como representante de cursos e conselhos. Esse ato solene aconteceu em São Paulo, lá na LESP, e ela recebeu um troféu, juntamente com outras pessoas que participam, em homenagem ao Dia do Profissional da Química. A gente sabe a importância disso e a relação com os conselhos, né? O Conselho de Química, ele atua aí fornecendo um certificado ao aluno, após a sua formação, ele tem que tirar o seu conselho, senão ele não pode exercer a sua função, como outros conselhos de enfermagem, de medicina. Então, é muito importante que a gente tenha um professor envolvido nisto, e a Marta faz essa participação. Então, eu quero aqui parabenizá-la pelo tempo de serviço, pela sua dedicação a esse curso, e entregar uma moção aí ao final, e dizer, como dizia Augusto Cury, né? Educar é acreditar na vida e ter esperança no futuro. Educar é semear com sabedoria e colher com paciência. Parabéns e continue assim. As moções continuam em discussão, com a palavra o vereador Alexandre Pérez. Bom, agora nós entramos na parte das moções, né, que são as homenagens que a gente faz para as pessoas que realmente merecem aqui na nossa cidade e que contribuem com uma Indaiatuba cada vez melhor. Então, a minha moção de congratulações, ela vai para o Antônio Carlos Paronetti, também conhecido como Carlão Paronetti. Ele foi eleito agora, no dia 20 de julho, como presidente da Sociedade Italiana aqui da nossa cidade. Aliás, a Sociedade Italiana, que o ano que vem completa 25 anos de história aqui na nossa cidade. Já teve o Vitório Soster, que é um grande amigo meu, como presidente por 2 mandatos, e agora o Carlão foi eleito para o biênio 22 a 24. A Sociedade Italiana, Carlão, orgulha muito a cidade de Indaiatuba, porque ela ajuda a manter as tradições, os costumes e a cultura italiana aqui na nossa cidade. Nós temos muitos descendentes de italiano e também italianos que contribuíram muito para Indaiatuba, que Indaiatuba seja o que é hoje. E, portanto, a sociedade só nos orgulha. Ela, dentre os seus serviços que ela presta aqui na nossa cidade, promover eventos culturais, né, com a cultura italiana, ela dá assessoria a quem quer tirar cidadania italiana, ela promove aulas de italiano e ela também dá assessoria para aquele italiano que vem para cá para o Brasil e acaba vindo aqui em Indaiatuba e precisa de alguma orientação, ela também faz esse tipo de serviço. Bom, o Carlão está lá desde o começo, né, Carlão? Desde que ela foi fundada, ele está lá, já foi até pizzaiolo dos eventos da sociedade, e foi tesoureiro também, e participou de todas as diretorias desde a sua fundação. A linguagem popular diz que o Carlão é aquele pau para toda obra, né? Agora chegou a presidência, você tem muito trabalho pela frente, porque nunca dá para acomodar, apesar do Vitório ter entregado um mandato bem tranquilo, eu tenho certeza que você vai precisar inovar em algumas coisas, vai precisar enfrentar algumas coisas, mas eu tenho certeza que capacidade para isso você tem, coração para isso você tem, porque precisa colocar o coração também, e a sociedade vai ser muito mais do que já chegou até hoje, porque você realmente vai estar iniciando um mandato que vai orgulhar muito a todos os italianos, os descendentes italianos aqui em nossa cidade. Parabéns, Carlão, o que precisar da gente aqui, do Legislativo, deste vereador, conte sempre com a gente, tá bom? Um grande abraço, Carlão. As moções continuam em discussão, com a palavra o vereador Hélio Ribeiro. Eu não tinha pedido a palavra, mas ofereci a palavra para político, é difícil não aceitar, né? Quero falar um pouquinho da
de algumas moções, a moção que o vereador Alexandre acabou de fazer para a sociedade italiana, desempenha um papel importante na nossa comunidade. E até um amigo meu me cobrou aqui agora uma lei que foi aprovada lá atrás, que seria a inserção do italiano nas nossas escolas, né? Até me comprometi a fazer uma indicação para que nas nossas escolas de ensino municipal tenha aulas de italiano também. Hoje nós sabemos a importância de se falar 2, 3, quantos idiomas falarem, melhor para os nossos jovens e melhor para as pessoas pensando no seu futuro. E falar de uma moção também, que diz respeito à questão da NutriPlus, que é uma moção de congratulação pelos 23 anos dos serviços prestados na cidade. Essa moção é pelo serviço que foi prestado, pelo serviço que foi prestado, pelo serviço que foi prestado. Tá? Essa moção é pelo serviço que foi prestado ao longo dos anos anteriores. Nós tivemos um período de pandemia. Eu gostaria de pedir silêncio, Nós por tivemos favor. um período de pandemia, voltou-se agora ao serviço. A prefeitura já tem feito as conversas para que haja essa melhora nessa alimentação. Minhas crianças estudaram na escola pública, eu reconheço o trabalho que é feito na escola pública do município, gente. Eu reconheço o trabalho que é feito. Eu gostaria de pedir pela Obrigado última pela vez para vocês, a plateia, não se manifestarem. E não atrapalhar a sessão. Por favor. Eu fiz algumas moções aqui, uma em parceria com o Hélio Ribeiro e uma em parceria com o professor Sérgio, e fiz algumas sozinho que eu gostaria de destacar aqui. A primeira moção que eu fiz foi para o Adilson da Silva Souza, pelo excelente serviço prestado à comunidade de Indaiatuba, onde no ano de 2020 e 2021 casou mais de 1.300 casais na nossa cidade em meio à pandemia. Oi? 2020, mais de 2.000 casais. Então, parabéns para vocês. Mas sem isso não seria possível, sem o cartório de registro civil das pessoas naturais, interdições, tutelas da sede e comarca Indaiatuba, em nome do oficial José Emílio de Carvalho Filho e toda a sua equipe. Então, o trabalho que vocês desempenharam durante a pandemia, casando os casais, ajudando a nossa comunidade, é de extrema importância para o nosso município. Deixo aqui os meus parabéns para vocês, ok? A outra moção que eu fiz, junto com o Sérgio, foi da morte de um grande amigo de todos os vereadores aqui, que é o Amaral, uma pessoa nova que, infelizmente, descobriu o câncer e, em tão pouco tempo, não resistiu e veio a falecer. Então, eu deixo aqui minhas condolências à família do Amaral. E a outra moção que eu fiz em parceria com o Hélio Ribeiro, eu queria deixar bem claro uma coisa aqui. A gente entende a manifestação, e o que o Hélio Ribeiro e eu nós fizemos, nós temos que entender que, durante a pandemia, muita coisa aconteceu de ruim. Muitas empresas sofreram. E com a NutriPlus não foi diferente. Uma empresa que ficou durante 2, 3 anos empregando 250 pessoas e pagando, teve sim dificuldade. Mas nós não podemos deixar de citar aqui, Hélio, parabéns, de citar o belíssimo serviço que eles prestaram durante mais de 20 anos, ajudando a nossa educação, ajudando a prefeitura em excelência no estado inteiro. Então, não é quando a pessoa está passando por uma dificuldade, uma empresa passa por dificuldade, que nós vamos esquecer, Hélio, tudo que essa empresa fez durante 20 e 22 anos. Seríamos covardes. Então, eu agradeço e parabenizo o Hélio pela coragem de assinar. Porque a empresa passou por dificuldade, sim. Inclusive, nessa casa, foi debatido esse assunto com o vereador Índio, com o professor Sérgio, e foi cobrada, porque a empresa recebe, tem que prestar um belíssimo serviço. Mas nós não podemos esquecer o trabalho que essa empresa prestou para o nosso município durante os 20 anos. Então, a gente entende que isso aqui é uma casa democrática, cada um tem o direito de se manifestar. Mas vocês têm que entender também que aqui, nós não estamos aqui para defender empresário, nem defender ninguém, nós estamos aqui para falar a verdade. Independente de quem vota na gente e quem não vota.
Então, parabenizo mais uma vez o vereador Hélio pelo reconhecimento de assinar junto comigo uma moção de uma empresa que empregou durante mais de 20 anos 250 pessoas e que ficou 3 anos praticamente sem poder trabalhar e tendo que pagar os funcionários. Então, Hélio, parabéns. As moções... Já comi muita comida no NutriPlus quando trabalho na prefeitura. E eu vou pedir mais uma vez para vocês não atrapalhar a sessão, senão eu vou pedir para o segurança tirar vocês para fora. Por favor. Tá bom? Por favor. Mais uma vez, não atrapalhe a sessão. Por favor. As moções continuam em discussão. As moções estão em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. As moções foram aprovadas por unanimidade e a moção de pesar será encaminhada à família lutada. Vamos para as matérias apresentadas. Com a palavra, a primeira secretária. Leitura das matérias apresentadas. Projeto de Decreto Legislativo 16/2022, Leandro Pinto e demais vereadores. Dispõe sobre a concessão de título honorífico de empresários do ano Rafaelo Fantelli ao senhor Júlio César Miranda Filho, às comissões. Projeto de Lei número 127/2022, Arthur Espíndola, proíbe a utilização de verba pública no âmbito do município de Indaiatuba em eventos que promovam a sexualização de crianças e adolescentes e dá outras providências. Às comissões. Projeto de Lei número 130/2022, Wilson Índio da 12. Denomina Ismael Ferreira de Souza o logradouro público do loteamento Jardim Bom Sucesso. Às comissões. Projeto de Lei número 131/2022, Ana Maria dos Santos. Denomina a rua Flávio Ambil o logradouro público do loteamento Parque Reserva Santa Maria. Às comissões. Projeto de Lei número 137/2022, Executivo Municipal. Autoriza a transposição de dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente. Às comissões. Temos um requerimento, senhor presidente. Eu peço para que a vereadora leia o requerimento, por favor. Requerimento. A mesa da Câmara Municipal vem respeitosamente requerer ao plenário, nos termos do artigo 133, a linha A do Regimento Interno, que o projeto de lei número 137/2022, de autoria do Executivo Municipal, tramite em regime de urgência. Sala das Sessões, 8 de agosto de 2022, mesa da Câmara Municipal. O regimento pedido de urgência está em discussão. O pedido de urgência está em votação. Vereador Arthur Espíndola. Favorável, senhor presidente. Vereador Wilson Índio da 12. Favorável, senhor presidente. Vereador Ricardo Fanassa. Contrário, senhor presidente. Vereadora Ana Maria dos Santos. Contrário. Vereador Dr. Tiniel. Favorável. Vereador Alexandre Pérez. Favorável. Vereador Dr. Chaparini. Favorável. Vereador Hélio Ribeiro. Favorável. Vereador Professor Sérgio. Favorável. Vereador Leandro Pinto. Favorável. O pedido de regime de urgência foi aprovado. Favorável. Vereadora Silene Cavaleiro. Favorável. O pedido... Chaparini já votou. O pedido foi aprovado. Peço para que a vereadora já leia o projeto. Já vamos colocar o projeto em votação, ok? Em discussão e votação. Projeto de Lei do Executivo Municipal autoriza a transposição de dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente. O projeto está em discussão. Com a palavra, o vereador Ricardo França. Mais uma vez, boa noite a todos. A discussão de regime de urgência acaba não ocorrendo nos projetos, né, só a votação, e depois a gente discute o projeto em si. Esse projeto foi apresentado no final da semana e agora já está em regime de urgência. Acho que, eu não vou falar todos os vereadores, mas a grande maioria, assim como eu, ficamos sabendo 5, 15, 20 minutos atrás que seria votado em regime de urgência, uma matéria tão importante. Como tudo que mexe na educação é muito importante, ainda mais quando a gente fala de 19.200.000 reais, que estavam no planejamento da prefeitura para determinadas ações e agora serão remanejados para outras ações. Uma das questões que mais me chama a atenção é da primeira dotação, da ficha 293, que é a construção e ampliação de próprios públicos e outras obras de instalações. A gente está reduzindo, em teoria, 3.900.000, fazendo a dotação que estava planejada pela prefeitura de 6,4 milhões para apenas 2,5.
é uma diferença considerável quando você pensa em ampliação e reforma de unidades escolares. Outras fichas aqui a equipe não teve tempo de achar, e a última ficha, né, de 500 mil, que totalizam, junto com as outras 3 que não foram encontradas, muda significativamente o orçamento. E para onde vai esse dinheiro? Né? Bastante dinheiro que é para obra, para ampliação. Ele vai basicamente para fornecimento de alimentação escolar, que vai aumentar de 1,3 para 3,3 milhões, e vai para fornecimento de alimentação e material escolar de 1,5 milhão para 5,5 milhões, então está multiplicando várias vezes o orçamento já previsto pela própria prefeitura. Outra dotação que também aumenta muito é a que vai de 7 para 11 milhões de fornecimento de alimentação escolar. Então, basicamente, o que a prefeitura está fazendo? Ela está remanejando 19 milhões, que ia para obras, que ia para várias áreas importantes, porque a prefeitura planejou esse gasto. Basicamente, quase 14, 15 milhões para alimentação escolar e mais 5 milhões e 400 mil para transporte escolar. Duas questões que estão muito ruins no nosso município. O transporte escolar da cidade, só reclamações e mais reclamações. Eu mesmo, antes de começar a pandemia, fiz alguns vídeos mostrando a superlotação de alguns bairros, principalmente. E as escolas, e depois veio a pandemia, falaram que ia estar resolvido, veio a pandemia, teve o seu tempo de resolver, e ainda assim a gente, dia sim, dia também, tem que cobrar mais ônibus em determinadas linhas para o transporte escolar. E da alimentação, então, nem se diga. Tem quase 6 meses aí que eu estou indo mais do que o que eu ia já naturalmente na frente das escolas, intensifiquei essa minha atividade de conversar com os pais e professores, porque começaram a aparecer relatos de dificuldades na alimentação. E só veio piorando, até chegar no ponto que a gente viu, um pouco antes das férias escolares, nota da prefeitura falando que vai ter nova licitação, isso e aquilo. Que convenhamos, a empresa tem uma história bonita ou não, parabéns pelo tempo que fez, bem feito o seu serviço. Mas a obrigação da empresa que recebe bastante dinheiro público é sempre fazer bem feito. E essa é a nossa cobrança. Agora, a prefeitura vai incrementar o orçamento, mais do que dobrar o orçamento, pelo menos dessas fichas, na grande maioria dessas fichas, sem a gente ter uma certeza exata do que vai acontecer. Por hora, a empresa continua prestando serviço, porque acabou o contrato, mas não terminou a licitação, não teve uma nova vencedora, então ela vai correr o prazo mais um tempo como emergencial. Mas vai aumentar bastante, né? Compensa fazer contrato emergencial em Indaiatuba. Foi assim com ônibus, é assim com comida, né? A cidade vai piorando o serviço, chega lá na frente, tem que romper, dá mais uma gordura aí para a empresa. Isso é ruim, é óbvio. Eu não vou votar contra o projeto, já estou adiantando, porque senão a gente pode ser responsabilizado por imaginar que parou amanhã a entrega de alimentos. A culpa é da Câmara. Só que mostra um despreparo da prefeitura em planejar, porque se de fato fosse o objetivo correr para fazer a licitação mais cedo, se de fato fosse o objetivo resolver, aproveitava as férias escolares. Faz 2, 3 semanas que a gente voltou do recesso. O recesso é curto. Tudo bem, o recesso é curto, mas para fazer esse tipo de movimentação, poderia ter feito antes. Ou no mandado em regime de urgência, para a Câmara ter tempo hábil de discutir. Esse tipo de coisa não é decidido em 5 minutos. Não é de sopetão. São praticamente 20 milhões do orçamento da educação. Então, é muito importante a gente conseguir discutir com maior profundidade, conseguir até antes da sessão, que é o mais comum, né? Todo mundo sabe que a maioria dos projetos são discutidos antes da sessão, e aqui a gente acaba, finalmente, debatendo as ideias que foram consolidadas. Isso aqui não teve tempo de discutir, de aprimorar, de aprofundar. Acredito que até vereadores da base foram pegos de surpresa. Então, mostra a falta de respeito da prefeitura com a Câmara como um todo, e um pouco de despreparo, até porque, convenhamos, você vai reduzir em 60 e tantos % o orçamento previsto pela prefeitura para obras, ampliações, não era importante? O que vai acontecer com essa obra planejada? Vai deixar de ser feita? A gente vai ter menos vagas? Enfim, a cidade é superavitária, ela tem recursos que ela poderia remanejar por decreto, igual tantas vezes faz. Por que vai tirar o recurso de uma área que estava planejada? Enfim, cabe a nós discutir, aprofundar. Infelizmente, vai ter que ser em regime de urgência, mas, enfim, fica aqui nossa manifestação de que falta diálogo. E sem diálogo, como que fica a transparência para a sociedade? Muito obrigado, senhor presidente. O projeto continua em discussão. Com a palavra, o vereador Arthur Espíndola.
Muito obrigado mais uma vez pela palavra, senhor presidente. Eu sempre falo, eu lembro sempre do Cebolinha, Pepo, quando ele falava que a oposição é salutar. E é, né? Então, o Ricardo tem a forma dele de ver as coisas, a gente tem que respeitar a opinião dele, de como ele vê determinadas coisas. E eu estou aqui, como líder de governo, para passar a visão que nós temos como poder público das coisas. E que, como todos vocês aqui presentes nesse plenário, todos que nos assistem em suas casas, a gente sabe que gerenciar não é fácil. Os empresários que estão aqui, inclusive, que têm as suas empresas, sabem como é difícil gerenciar. Quem tem a sua residência sabe como é difícil gerenciar. Nós estamos falando aqui de uma alteração de orçamento, como bem colocou o Ricardo, de 19 milhões de reais, mas alguns pontos não foram explicados e precisam ser deixados claros. Por que a prefeitura está fazendo essa alteração? Porque quase tudo que foi colocado pelo Ricardo aqui também foi visto por nós. Como ele mesmo colocou no discurso dele, a prefeitura fez uma nota oficial dizendo dos problemas que estavam acontecendo em relação ao fornecimento da NutriPlus. E o que a gente fez em relação a isso? Nós agimos. O que a prefeitura, o que o poder público tem que fazer quando acontece uma situação ruim? Nós temos que agir. E o que nós fizemos? Criamos uma licitação. O contrato com a empresa de fornecimento de alimentos ia até agosto de 2022. Então, a previsão orçamentária para gasto com alimentação era até agosto de 2022. Como nós tivemos que realizar uma licitação até em caráter emergencial, como você colocou, Ricardo, porque eu também, ninguém aqui esperava que daria os problemas que deu, ninguém esperava, a gente não tem como prever isso, a prefeitura sempre cumpriu a sua parte dentro deste contrato. Nós tivemos que agir de forma rápida. Então, nós estamos estendendo o orçamento que estava previsto até agosto para dezembro. Essa é a diferença de valor. Nós gastamos mais de 3 milhões por mês com alimentação escolar. E aí, gente, respeitando tudo que o Ricardo falou, para mim o que é importante é merenda. É importante que as crianças comam. Independentemente se a gente vai ter uma ampliação maior de escolas ou não, o importante é que essas crianças tenham alimentação. É que essas crianças se alimentem. É que chegue até elas. Algo que, infelizmente, não estava acontecendo. Então, quando a gente fala desse valor, foi tirado de ampliação e reforma, foi tirado de não sei aonde. Senhores, nós recebemos, inclusive, um excedente de verba estadual. O governador tem feito um trabalho interessante, né, Pepo? E tem mandado uma verba estadual a mais para o nosso município. E dá um salute também ao deputado Rogério Nogueira, que tem trazido muitos recursos nesse sentido. Com esse recurso a mais, nós podemos gerenciar, que foi o que eu falei no começo, pegar dinheiro daqui, colocar aqui, pegar dinheiro daqui, colocar aqui. Mas tudo que está planejado, isso eu garanto, tanto no nosso orçamento como em relação às obras escolares, vai ficar pronto. O que já não está pronto, né? Porque nós já fizemos várias alterações de unidades. Quem está aqui, esses vereadores, quem está aqui neste ano de 2022, nós entregamos tablets para todos os alunos, com esse orçamento aqui da educação. A educação municipal, senhores, é a melhor do Brasil. A educação de Indaiatuba é a melhor do Brasil. E isso é saber gerenciar. Então, é isso que nós estamos fazendo em relação a esse dinheiro. E para deixar, por encerrar, senhor presidente, está acabando o meu tempo, para deixar claro a toda a população, que foi dito em relação à transparência, senhores, nós estamos falando de orçamento, de uma previsão de gastos em relação à alimentação escolar. Sabe como funciona a alimentação escolar em Indaiatuba? Se a empresa entregar, ela recebe. Se ela não entregar, ela não recebe. Então, pode ser que a gente não gaste absolutamente nada em relação a isso. E um outro ponto que eu quero deixar bem claro. A licitação já foi publicada. Vai dar certo. Nós vamos ter uma nova empresa que vai gerenciar a alimentação estudantil dessa cidade. Como eu disse, para mim é merenda. Como eu disse, para mim é importante qualquer outra coisa. Vai ter uma empresa que vai gerenciar esse valor. E fechou a licitação, sai a empresa atual, entra a empresa nova com este orçamento já programado. Então, nós não estamos dando dinheiro para a empresa A. Nós estamos separando um valor para poder ser gasto na alimentação infantil. Se for com a empresa atual, que eles cumpram um papel e façam o que tem que fazer. Mas nós esperamos que em breve seja com a próxima empresa, que eu espero que preste um serviço de qualidade para a nossa cidade. Espero que tenha ficado bem claro. Respeito a opinião da oposição, mas gerenciar não é fácil, meus amigos.
trabalhar no poder público, gerenciar uma cidade de quase 280 mil habitantes, não é fácil. E, às vezes, a gente tem que fazer essas coisas em cima da hora, correndo, mas é sempre para o bem de Indaiatuba. Nisso vocês podem confiar, tanto nesse prefeito, quanto nesses vereadores aqui. Muito obrigado, senhor presidente. O projeto continua em discussão. Queria aqui fazer uma correção. Está presente aqui hoje, representando o cartório oficial, a substituta Gislaine Falcade. Parabéns, Gislaine, por tudo que você faz como substituta no cartório civil de Indaiatuba. O projeto continua em discussão. E, comentando sobre o projeto, eu volto naquela moção que eu e o Hélio nós fizemos. Tem uma licitação nova, e pode ser que entre outra empresa, ou pode essa ficar. Então, Hélio, mais uma vez lembrando, a moção foi de congratulação pelos 23 anos que essa empresa serviu a cidade. Eu não vou contar a época da pandemia, onde a empresa tinha 250 funcionários, mais uma vez repito, recebendo em casa e a empresa sem receber, porque ela recebe por merenda entregue. Então, a gente tem que pensar bem e fazer uma reflexão sobre isso. Não é criticar, a gente tem que entender os problemas também. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O projeto foi aprovado por unanimidade. Com a palavra, a primeira secretária. Projeto de resolução número 2, 2022. A mesa da Câmara Municipal regulamenta a licitação na modalidade pregão na forma eletrônica para a aquisição de bens e a contratação de serviços no âmbito da Câmara Municipal de Indaiatuba. Votação única simples. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O projeto foi aprovado por unanimidade. Com a palavra, a primeira secretária, Silene Carvalini. Projeto de lei número 112, 2022, Ana Maria dos Santos. Institui e inclui no calendário do município o Dia do Jornalista. Votação única simples. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O projeto foi aprovado. Com a palavra, a primeira secretária. Projeto de lei número 122, 2022, Ricardo França. Denomina a rua Carlos Henrique Lujan Mariotti, o logradouro público do Jardim Bom Sucesso. Votação única simples. Eu peço que a vereadora leia outro projeto em seguida, que se trata da mesma matéria, e votaremos em bloco, ok? Perdão. Projeto de lei número 120, 2022, Alexandre Pérez. Denomina a rua Alfredo Lística, o logradouro público do Jardim Bom Sucesso. Votação única simples. Os dois projetos estão em discussão. Os dois projetos têm votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Os projetos foram aprovados por unanimidade. Com a palavra, a primeira secretária. Projeto de lei número 125, 2022, Wilson Índio da 12. Institui Companhia de Reis, também denominada Folia de Reis, ou Santo Reis, com patrimônio cultural e material de Indaiatuba e da outras providências. Esse projeto é uma emenda. Eu gostaria que a vereadora lesse a emenda, por favor. Tem a cópia aí? As duas. Emenda supressiva ao projeto de lei número 125, 2022. Fica suprimido o parágrafo único do artigo 1º do projeto de lei número 125, 2022. Sala das Sessões, 21 de julho de 2022, Wilson Índio da 12. A emenda está em discussão. A emenda está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O projeto está em discussão. Agora a votação do projeto. O projeto está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O projeto também foi aprovado por unanimidade. Com a palavra, a primeira secretária. Projeto de lei número 126, 2022, Executivo Municipal. Autoriza repasse de recursos financeiros em favor das entidades que especifica, no corrente exercício e da outras providências. Votação única simples. O projeto está em discussão. Com a palavra, o líder do governo, Arthur Espíndola. Mais uma vez, boa noite a todos. Vamos falar de coisa boa. Nós estamos falando aqui, senhor presidente, votando mais uma vez, e eu gosto sempre de reforçar a importância do legislativo para o trabalho social, né, para o terceiro setor. Aqui,
se tivermos os votos desses vereadores, estaremos repassando pelo FUNCRI subvenções sociais no valor total de R$ 990.983, divididos da seguinte maneira: R$ 280.755 para Irmã Dulce, 4 projetos: Acolher, Projeto Vida, Criança Indaiatuba Feliz, Oficina de Dança e Feliz Conviver. São R$ 21.440 para a Casa da Criança, Projeto Um Olhar para Pais e Filhos e Projeto Brincar é Coisa Séria. São R$ 30.000 para o CIASP, 30.790, R$ 69.000 para o Sirva, faz um trabalho bem legal lá, né, Sérgio? Sobre a questão dos autistas. R$ 18.000 para o CAMP. Todo mundo aqui sabe da importância do CAMP, já teve uma importância na sua vida. Mais R$ 27.000 para o projeto Interação e Despertar Cidadão do dispensário Frederico Ozanam. R$ 94.517 para o Educandário, 3 projetos: Despertar Cidadão, Desenvolver Talento, Jovem Aprendiz e Inclusão Digital, Iniciação em Idiomas. Esse também é bem legal. R$ 61.280 para a Casa da Fraternidade, em 3 projetos: Movimentos Saudáveis, Promovendo a Arte, Um Olhar e Ação para o Futuro. R$ 113.000 para o Manaém, R$ 53.000 para a Bolha do Sabão, R$ 28.000 para a Cisne, mais R$ 66.000 para a PAI e mais R$ 1.800 para o Manaém. Repetindo, então, o valor total, R$ 990.983. Isso está saindo do FUNCRI, e nós estamos destinando como poder público a todas essas entidades, a esses projetos listados, mas isso só é possível com a aprovação desses vereadores aqui, com o envolvimento de todos os funcionários dessa casa, que fazem as pautas, que trabalham no jurídico, com o entendimento que nós temos entre situação e oposição, com a liderança que nós temos do nosso presidente, e tudo isso é importante para que a gente possa repassar esses recursos para o terceiro setor, para essas entidades que fazem um trabalho maravilhoso na nossa cidade, mas sempre precisam de recursos. E nós, esses vereadores, estão sempre aqui para ajudar. Isso é muito importante, e esse é um dos motivos do sucesso de Indaiatuba. Obrigado, senhor presidente. Só complementando o que o Arthur falou, parabéns, vereador, pelas palavras. FUNCRI é o Fundo da Criança, tá bom? O projeto continua em discussão. O projeto está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O projeto foi aprovado por unanimidade. Com a palavra, a primeira secretária. Projeto de Lei número 107, 2022, Hélio Ribeiro. Reconhece o cordão de girassol como instrumento auxiliar de orientação para identificação de pessoas com deficiências não visíveis, no âmbito do município de Indaiatuba. Segunda votação simples. O projeto está em discussão. O projeto está em... Com a palavra, o vereador autor do projeto, Hélio Ribeiro. Perdão. Boa noite novamente. Quero aqui cumprimentar dessa feita, mais uma vez, os vereadores, cumprimentar o público presente, falar dessa segunda votação desse projeto importante, assim como do projeto do professor Sérgio, que vai ser falado em seguida, diz respeito à questão do TEA, ao transtorno de espectro autista. Nós falamos aqui em deficiências não visíveis, né? Tem aqui o pessoal da PAI, presta um serviço excelente na nossa cidade. Tive a oportunidade de estar lá dia desses, como na semana passada indiquei um doutor para fazer uma palestra no Silva sobre primeiros socorros, e além desse projeto do Cordão Girassol, tem outros projetos voltados à questão do terra, mas esse diz respeito à conscientização, para que as pessoas identifiquem de forma melhor essas pessoas no comércio, em qualquer lugar onde elas estiverem. Estive com o professor Sérgio também, conversando com a Tânia, recentemente, sobre algumas ações que diz respeito à questão do autismo. Hoje nós temos uma proporção muito grande de crianças que têm o TEA e uma proporção que pode aumentar muito nos próximos anos. É possível, né, Sérgio, que daqui 5 ou 10 anos, 1 a cada 30 crianças nasçam com transtorno do espectro autista. Nós sabemos hoje que o nosso município faz o que pode para poder atender essas crianças, através do SIVA e através do Avançar, mas é uma demanda que aumenta constantemente. Então, quando nós votamos um projeto aqui que diz respeito à conscientização, a gente sabe que não vai resolver todos os problemas, mas a gente está ajudando numa causa tão nobre e tão importante, como o vereador Ricardo tem um projeto também de conscientização, a Semana de Conscientização. Então, são ações, são projetos que vêm de encontro a atender essas pessoas que têm necessidades especiais diferenciadas. E também eu quero aqui
aproveitar o ensejo e falar do projeto do vereador Índio, rapidinho, que fez do patrimônio da Folia de Reis. Acho que é importante salientar que é uma tradição que vem de muito tempo, e eu tenho essa preocupação também, quem vai manter essa tradição. Nós conhecemos a Companhia de Folia de Reis, que canta todo ano na casa da minha mãe, o ano passado o encerramento foi na 12 de junho, e é uma preocupação, quem são os futuros que vão pegar e sair às vésperas do Natal e cantar até o dia 6 de janeiro nas casas da nossa cidade. O ano passado eles cantaram em mais de 300 casas, Índio. Então é uma tradição que não pode se perder. Parabéns pelo projeto. Obrigado, pessoal. O projeto continua em discussão. O projeto está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O projeto foi aprovado com o voto de todos os vereadores. Com a palavra a primeira secretária, Silene Cavalini. Projeto de lei número 114, 2022, Wilson Índio da 12. Dispõe sobre a exposição de anúncios visuais por meio de engenhos de divulgação nos logradouros públicos do município de Indaiatuba e da outras providências. Esse projeto é uma emenda. Peço que o vereador leia a emenda, por favor. Emenda modificativa ao projeto de lei número 114, 2022. Altera a redação do artigo 3º do projeto de lei número 114, de 2022, que dispõe sobre a exposição de anúncios visuais por meio de engenhos de divulgação nos logradouros públicos do município de Indaiatuba e da outras providências. A emenda está em discussão. A emenda está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. A emenda foi aprovada por unanimidade. O projeto agora está em discussão. O projeto está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O projeto também foi aprovado por unanimidade. Com a palavra a primeira secretária. Projeto de lei número 116, 2022, Sérgio Teixeira. Estabelece diretrizes para a política municipal de atendimento às crianças com TA, transtorno do espectro autista, segunda votação simples. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O projeto foi aprovado por unanimidade. Com a palavra, a primeira secretária. Projeto de lei número 121, 2022, Otiniel Harfushi. Dispõe sobre a política de prevenção e combate às amputações em pacientes diabéticos e da outras providências. Primeira votação simples. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O projeto foi aprovado com o voto de todos os vereadores. Com a palavra a primeira secretária. Projeto de lei número 124, 2022, Executivo Municipal. Dispõe sobre a alteração das leis municipais número 7.682, de 14 de outubro de 2021, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Indaiatuba para o período de 2022 a 2025, e da lei número 7.820, de 24 de junho de 2022, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária no exercício financeiro de 2023. Primeira votação simples. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O projeto foi aprovado com o voto de todos os vereadores. Eu queria aqui agradecer a presença de todos os homenageados. Daqui a pouquinho vai ter a entrega das moções. Dizer que não tem ninguém inscrito a palavra livre e dizer que esse ano é um ano de eleição e nós estamos vendo muita coisa na internet. Mas o que nós temos que prestar atenção é que, independente de um partido ou de outro, a política não pode ser tratada como está sendo tratada no Brasil, e aqui em Indaiatuba é diferente. Divergência de ideias, todos têm. Toda unanimidade é burra. A partir do momento que o Ricardo vem com uma ideia, eu posso discordar da ideia dele, mas eu não sou inimigo dele. E a gente tenta manter essa casa com o máximo respeito possível. Assim, ao vereador Hélio. Então, que isso sirva também para as pessoas que pregam isso, que está acontecendo no Brasil. Pregam, pode até não gostar de um projeto de lei de um vereador, pode até não gostar de uma indicação, de uma moção, mas querer achar que está certo, isso nessa casa, eu como presidente, eu não vou tolerar. Entendeu? Então, eu estou vendo as pessoas pregar isso na internet, falar de intolerância política, só que não tem condições de admitir que uma pessoa apresenta um projeto, uma moção, se é contra
Se candidata a vereador, ganha a eleição, vem votar aqui. Aqui todos os vereadores, os 12, têm soberania para votar, fazer a moção e apresentar suas ideias. Concorde um vereador, outro não, concorde a população, outro não. Entendeu? Por isso que estamos num país que a democracia ainda comanda. Só isso, vou deixar bem claro. Declaro encerrada a 20ª sessão ordinária de 2022. Um grande abraço, que Deus abençoe.